Fala pessoal, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente vai fazer uma rodada de perguntas e respostas e você que está vindo aí pelo replay fica até o final, porque agora é hora de dar atenção para quem está comigo aqui ao vivo. Então pessoal do ao vivo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e me diz aí se vocês estão ouvindo bem. É super importante porque eu estou testando aqui a comunicação através de um dispositivo sem fio. E eu preciso saber se o áudio fica melhor assim ou se eu tenho que colocar o fone do iPhone, se vocês estão conseguindo ouvir bem aí do dispositivo com fio. O áudio tá bom ou o áudio tá ruim? Diz aí. Só me dê um feedback do áudio. Beleza, já estou vendo que vocês estão falando aí que o áudio tá bom. Então, hoje, esse quadro, né? Toda quinta-feira, às 9 horas, a gente tem o Mentoria 1 a 1. E o Mentoria 1 a 1 é um quadro em que você aparece comigo aqui ao vivo. A gente divide essa tela aqui do Instagram. E você faz a pergunta que você quiser dentro do tema que for proposto ou dentro da sua dúvida. Então, como eu havia conversado com vocês, eu vou me dedicar a falar sobre fisiologia do exercício no emagrecimento. E o tema de hoje, é claro, vai ser esse. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algo que você queira esclarecer, aguarda, que já já a gente vai começar. Antes da gente começar, eu quero pedir para todo mundo que está aí ao vivo que possa compartilhar. Exatamente, tocar nesse avião e ao tocar nesse avião, enviar para o máximo de pessoas, mas com um porém. Não é para enviar para, vou enviar para qualquer um, não. É para enviar para quem realmente tem interesse em aprender fisiologia. E se você compartilhar, coloca aqui embaixo, compartilhei, porque é super importante eu saber quem está participando comigo ativamente aqui dessas lives. Vai lá, começa aí. Bom, então o compartilhamento de vocês, como eu falei, é super importante. É muito importante que vocês compartilhem isso, uma vez que pessoas interessadas no conteúdo virão e a gente acaba ajudando outras pessoas também. E para a gente começar a conversa aqui, primeiro eu gostaria de saber de onde você ouve aí. De onde você me ouve, qual lugar que você está me ouvindo. Isso é um ponto que é super legal porque eu vejo que cada vez mais pessoas de diferentes regiões, diferentes lugares estão aqui na live. Então digita aqui no comentário o seu estado para eu saber da onde você está me ouvindo e a gente vai começar falando sobre exercício e emagrecimento. Vamos lá, coloca aí embaixo, por favor. Ana acabou de colocar aí Espírito Santo, Matheus, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Ana, seja bem-vindo, Matheus. Ariela colocou Ariel, Ariel. Mato Grosso, Pernambuco, Piauí. Diogo botou a Amargosa, Bahia. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Bom, vamos começar então? Vamos falar de assunto importante para personal trainer. Primeiro ponto que eu quero conversar com você antes de começar as perguntas e as respostas é: quem tiver interesse de participar ao vivo comigo aqui das perguntas e respostas, é só tocar na câmerazinha que deve estar aqui em cima. Aqui em cima tem uma câmera. Nessa câmerazinha é o seu pedido para participar comigo ao vivo aqui da live. Se você tem interesse de participar ao vivo aqui comigo, toca nessa câmerazinha e manda aqui que você vai aparecer aqui na câmerazinha. Quem aí quer participar ao vivo, é só digitar eu também. Se você não achar a câmerazinha, digita eu aqui, coloca aí alguma coisa para eu saber que você quer participar ao vivo. Quem não quiser, problema algum, pode mandar a pergunta aqui no balãozinho. Então, existem diversas formas de você interagir comigo nessa live. A número 1, você quer participar comigo ao vivo, então você quer aparecer aqui, quer dividir a tela, quer ter a oportunidade de falar aqui para todo mundo. Você vai me mandar a solicitação e eu vou te aceitar. Ah, Léo, eu tenho vergonha, eu não gosto de aparecer ao vivo, eu prefiro mandar a pergunta. Problema zero. Você manda a pergunta aqui no balãozinho e eu vou abrir a sua pergunta aqui e a gente vai responder a sua pergunta ao vivo. Lembrando que já tem pergunta no balãozinho.
Enquanto não aparece alguém aqui ao vivo, ou se aparecer, eu vou tentar mesclar com as perguntas no balão de perguntas. Bom, já para começar de conversa, eu quero te deixar claro que, por muitos anos, a intervenção, a abordagem do profissional de educação física no processo de emagrecimento foi ensinada de maneira equivocada. E eu posso te falar isso seguramente. Por quê? Porque a gente não vê uma eficiência tão grande de prescritores de exercício no processo de emagrecimento dos seus alunos. Justamente porque a maioria das pessoas tentam olhar para o emagrecimento de forma isolada, de maneira a querer comparar que tipo de exercício é melhor, ou se o HIIT, ou se o aeróbio, ou se algo do tipo é melhor, onde na verdade o emagrecimento ele envolve diversos fenômenos que não necessariamente são somente fenômenos relacionados à educação física. Então é fundamental, antes de qualquer coisa, o treinador entender que para emagrecimento, o exercício físico é importante desde que alinhado com vários fatores e dentro desse alinhamento, a estratégia que você vai planejar, ela só vai ser eficiente se ela estiver alinhada, por exemplo, com a dieta, com a medicação, ou com a intervenção, ou com o estilo de vida do aluno. Então, a esse contexto, né, que eu estou falando aqui, a gente pode chamar de contexto multiprofissional ou interdisciplinar, como inclusive o Marcos colocou aqui. Então, dentro desse contexto multidisciplinar, por muitos anos, os estudos na literatura, eles vêm buscando avaliar, por exemplo, qual é o papel do exercício aeróbio no emagrecimento, ou do treinamento de força no emagrecimento, mas não tem uma abordagem multidisciplinar. Poucos os estudos usam de uma abordagem onde você vai controlar os outros fatores e você vai expor somente a uma metodologia de treinamento. Então, quando você não controla essa multidisciplinaridade, você tem estudos que podem sofrer interferências de diferentes vieses, como, por exemplo, a dieta. E isso acontece em muitos estudos na literatura, inclusive alguns estudos que deram margem para pessoas afirmarem coisas do tipo, o HIIT emagrece mais. Claro, quando foi se observar os vieses desse estudo, o grupo que fazia outro tipo de treinamento tinha um gasto calórico menor do que o do HIIT. Não tinha um controle dietético como o HIIT tinha. Então a gente precisa pensar que quando se fala de exercício no processo de emagrecimento, é preciso controlar diferentes tipos de variáveis, além das variáveis do exercício. E para controlar outras variáveis que não são do exercício, nós precisamos da interdisciplinaridade. Vamos começar a responder as perguntas. Quem quiser aparecer ao vivo, é só mandar. Quem não quiser, a gente começa aqui na pergunta. Primeira pergunta que eu recebi. Professor, quanto tempo durou o seu processo de emagrecimento? Muito boa pergunta e eu vou responder. Quanto tempo durou meu processo de emagrecimento? Meu processo de emagrecimento durou desde os meus 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, eu já pesava quase 100 quilos. Exatamente isso. Na medida em que eu fui crescendo, ainda mais o peso foi aumentando. Quando eu cheguei a 12, 13 anos de idade, eu pesava 110 quilos. Eu era um adolescente obeso, eu tinha problemas respiratórios, eu tinha vários problemas de saúde. E foi um dos motivos do fato de eu ter emagrecido que eu escolhi a educação física. Então falar sobre emagrecimento é o meu propósito profissional. Porque mais do que ninguém, eu sei qual foi o efeito da obesidade, principalmente nos quesitos físicos e sociais, que consequentemente impactam na saúde mental da pessoa obesa. Por isso que eu costumo dizer que eu sou a favor do combate à obesidade, mas não do combate ao obeso. As pessoas confundem muito combater a obesidade com gordofobia, que seria o combate à pessoa gorda ou obesa. E aí, de antemão, eu quero te dizer que a partir daquele momento, eu comecei a tomar consciência de que a obesidade, de fato, ela é uma patologia multifatorial. Ela vem de fatores sociais, psicológicos, emocionais, culturais, que fazem com que aquela pessoa desconte sobre o alimento as suas frustrações, a sua ansiedade, os seus problemas. E, consequentemente, isso foi me trazendo a reflexão de que eu precisava estudar mais sobre esse assunto. Então, a partir dali, eu entrei no meu processo de emagrecimento. Depois eu fui para a faculdade, já com uns 17 anos. Na faculdade eu me dediquei a estudar o que vocês mais veem aqui, fisiologia. E no estudo da fisiologia eu sempre pautei minhas pesquisas na área do emagrecimento. Recentemente, hoje, eu postei uma foto minha com
o antes e o depois, e aí muita gente tem perguntado há quanto tempo durou, né? Eu costumo dizer que o meu emagrecimento vai durar para sempre, porque o emagrecimento é um processo contínuo. Não estou falando que eu vou ter que ficar mudando meu físico constantemente, mas a gente tem que se preocupar com a composição corporal de maneira significativa e de maneira a entender que o processo de emagrecimento é algo que resulta da mudança de hábito. E isso é para a vida inteira. Beleza? Bom, teve uma solicitação aqui, Luiz, personal em Caixo. Deixa o Luiz aparecer aí. Vamos lá, Luizão. Manda a tua pergunta, irmão. Fala, boa. Fala, professor, tudo bom? Tudo bem, cara? E você? Tudo bem, professor. Se apresenta aí antes da pergunta. Fala aí. Vamos lá. Seu nome, se é formado, tempo de formado, sua principal área de atuação. Meu nome é Luiz Neto, sou formado em Educação Física pela Federal do Rio Grande do Norte desde 2018 e estou há quase 2 anos atuando como personal trainer com mulheres, né, que desejam buscar recomposição corporal, ou seja, né, reduzir o percentual de gordura e aumentar a massa muscular com recomposição corporal. Em suma, esse meu grupo de mulheres são mulheres economicamente ativas, casadas, mães, que têm assim, sua idade entre 28 a 45, 50 anos de idade. Boa. E como eu posso te ajudar, cara? Fala aí. Então, professor, basicamente, eu acho que eu já assisti todas as suas lives aqui, que fica no seu IGTV. Então, valeu. Eu já tenho um bom conhecimento, né, adquirido aqui ao longo desse ano aí, sobre o quão importante é entender, né, que o emagrecimento ele depende de inúmeros componentes, né, inclusive do relacionamento que a pessoa tem em sua casa, né, no seu trabalho. Mas, assim, como o senhor vem falando, né, muito sobre a fisiologia, eu gostaria de fazer algumas perguntas assim, em relação a, principalmente, do que o senhor postou ultimamente, né, do laboratório, era sobre o impacto do exercício aeróbico contínuo no processo de Browning e também sobre a importância do treinamento de força nas adaptações fisiológicas durante o processo de emagrecimento. Quais são as adaptações e as cascatas de reações que ocorrem no treinamento de força que levam, né, o indivíduo a conseguir um emagrecimento mais sustentável? Beleza, vamos lá. Vamos uma por vez. Qual a primeira que você quer que eu responda? A primeira seria o processo, a importância, né, o treinamento contínuo, aeróbico contínuo, que hoje em dia ele vem sendo um pouco deixado de lado, no processo de Browning, se ele tem algum impacto nesse processo. Vamos lá. Então, primeiro, obrigado pela pergunta, muito boa pergunta, Luiz. Sobre o treinamento aeróbio, seja ele contínuo, intervalado, HIIT, eu vou falar deles em gerais, tá? No processo de Browning do tecido adiposo, né? Afinal, o que é o Browning, né? Primeiro vamos definir aqui, porque as pessoas podem ficar em dúvidas aí. Eu sei que você já entende que você consome fisiologia, mas quem não é tão da fisiologia pode se assustar, né? Em inglês e tal, a pessoa já fica meio perdida. Então, primeiro, o Browning nada mais é do que o amarronzeamento. Aí tu deve estar pensando assim, porra, desde quando o tecido adiposo fica marrom, né? Na verdade, o Browning é um processo de amarronzeamento que acontece no tecido adiposo e ele assume essa cor, né? Esse fenótipo meio bege, né? Porque ele não vai ficar marrom, ele tende a ficar meio bege, porque ocorre algumas modificações naquele tecido adiposo que favorecem a essa mudança de cor. E que modificações são essas? Basicamente, o tecido adiposo de um indivíduo sedentário, ele apresenta adipócitos, que são as células do tecido adiposo, maior. Maior, mas maior por quê? Porque ele tem maior reserva de triglicerídeo. E o triglicerídeo, que é a gordura, né, que muita gente chama, ele tem um fenótipo esbranquiçado. É aquela famosa gordura branca, né? Então, na medida em que o indivíduo ele vai se exercitando, as adaptações induzidas pelo exercício não ocorrem só no tecido muscular. Inclusive, eu publiquei um trabalho esse ano mostrando isso. As adaptações também acontecem no tecido adiposo. Diferente do que muitos pensam, o tecido adiposo é um tecido muito ativo. Ele é metabolicamente ativo.
Não tanto quanto o músculo, mas dentro dessas adaptações, o que acontece no tecido adiposo, então? Primeira coisa, você precisa de energia durante o exercício. E aí, o que o tecido adiposo vai fazer? Ele vai entrar num processo chamado de lipólise. Ele vai quebrar a molécula de triglicerídeo e vai começar a esvaziar o adipócito, que é a famosa atrofia do tecido adiposo. Ele vai diminuindo o tamanho. Então, a primeira coisa que a gente vê em um indivíduo que treina a longo prazo é a diminuição do volume de adipócito, que é a redução da gordura corporal. E essa redução do volume de adipócito, que consequentemente reduz a gordura corporal, já mostra um tecido adiposo que vai ficando menor. Além de ter um tecido adiposo menor, recentemente, a gente mostrou, através de um trabalho que também está publicado, que no tecido adiposo, da mesma forma que no tecido muscular você aumenta o número e a eficiência da mitocôndria, que é uma organela responsável pela respiração da célula, no tecido adiposo você também aumenta o número e a respiração das mitocôndrias no adipócito. Então, quando você aumenta o número e a velocidade de reação das mitocôndrias, essas mitocôndrias elas oxidam gordura mais rápido. E essa oxidação de gordura mais rápida e esse aumento de número de mitocôndria confere para esse tecido adiposo desse indivíduo treinado uma característica de um tecido adiposo menos inchado, ou seja, menor quantidade de gordura e maior número de mitocôndria. E aí, olha que interessante. Qual é a cor da mitocôndria? Marrom. Então, esse browning nada mais é do que o aumento do número de mitocôndria, ou seja, a mitocondriogênese, no tecido adiposo branco. E por que o tecido adiposo bege, né, que é o que acontece, esse browning induzido pelo exercício, ele se torna metabolicamente ativo? Porque a mitocôndria ela é uma organela metabólica responsável pela respiração celular, ela produz ATP e ela produz energia. Então, o indivíduo treinado, o exercício aeróbico, ele vai conferir, em comparação ao indivíduo que não treina, um tecido adiposo com menor quantidade de gordura e um tecido adiposo mais metabolicamente ativo, e por isso esse processo de browning, porque acaba tendo mais mitocôndria. Respondeu? Sim, sim, sim. Eu já tinha ouvido em uma aula do senhor, principalmente em relação a essa questão de que o tecido adiposo marrom ele já é mais metabolicamente porque ele tem mais capilar e mais mitocôndria. Em relação à quantidade de mitocôndria, existem alguns estudos que mostram, pronto, eu vi agora o professor Paulo Eduardo Pereira falando que ele fez um post que o aeróbio contínuo aumenta o tamanho, né, da mitocôndria, certo? Então, o aumento da quantidade de mitocôndria. Existe algum um método de treino, tipo um intervalado de alta intensidade, ou o próprio contínuo, certo? Ou um intervalado moderado, um fartlek, ele gera mais o aumento dessa quantidade de mitocôndria ou algo do tipo? Então, vamos lá. Uma coisa que precisa ficar claro é que qualquer coisa que eu te responder em relação a isso não é um nível de evidência consolidado na literatura. Por exemplo, há um método para aumentar só o tamanho da mitocôndria e um método para aumentar o número de mitocôndrias. Isso não é regulado bem assim, tá? Então, isso não tem como ser afirmado. Uma coisa que tem como eu te afirmar é que tem dois mecanismos de regulação mitocondrial que é fundamental para o funcionamento celular. Um mecanismo é um mecanismo de fissão mitocondrial. Então, quando a mitocôndria aumenta muito o tamanho, está aumentando, aí ela tem uma fissura e forma duas mitocôndrias separadas. O outro mecanismo é um mecanismo de fusão mitocondrial. Quando eu tenho duas mitocôndrias que estão funcionando pouco, eu melhoro o funcionamento, vou lá, fundo elas e formo uma mitocôndria que funciona bem. Então, quando a gente está falando de treinamento com altos volumes, é muito comum você ver em resposta ao treinamento de altos volumes o aumento da densidade mitocondrial. A mitocôndria ela fica, de fato, mais volumosa e mais ativa. Agora, não se tem na literatura, claro ainda, algo que eu possa te afirmar assim, mas quem treina HIIT tem fissão, quem treina contínuo tem fusão. Isso aí seria achismo, então não tem como eu te afirmar isso. Mas tem como eu te falar sobre esses dois mecanismos. Entendi perfeitamente, professor. Professor, em relação então, a gente tende já a dizer,
por meio do que tem na literatura aqui. O aeróbio é importante por ele aumentar a densidade mitocondrial e, consequentemente, induzir o processo de Browning. Sim. Sim, né? Só que tem um porém. O Browning não depende só do treinamento aeróbio. Se você faz o aeróbio, mas na tua alimentação tu aumenta a tua oferta de nutrientes, você vai induzir o Browning pelo exercício, mas vai compensar induzindo o whitening pelo aumento da insulina e da oferta de nutrientes. Então você vai formar tecido adiposo de novo. Entendi. Entendeu? Qual foi a tua segunda pergunta? Manda aí. A segunda pergunta era quais são os mecanismos, as adaptações fisiológicas que ocorrem no treinamento resistido, que é importante e muito interessante que todo profissional saiba para argumentar para o seu aluno que deseja emagrecer, né? A gente tem um costume, a população leiga, dizer o seguinte: não, para mim eu acho que o funcional é para emagrecer, a musculação para ganhar, né? O crossfit é para perder, já a musculação é para ganhar. As pessoas confundem, né, um pouco sobre os benefícios do treinamento resistido. Bom, muito boa pergunta, por sinal. E vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui. Eu vou tentar ser o mais claro, porque treinamento de força induz inúmeras adaptações. E aí, para poder falar sobre todas elas, eu confesso que a gente ficaria aqui um bom tempo e eu talvez não seria capaz de falar de todas elas. Eu precisaria recorrer aqui aos amigos. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente pensa em treinamento de força muscular, pensando no processo de emagrecimento, é fundamental a gente entender que, primeiro, para emagrecer, o comportamento sedentário tem que ser reduzido. O que é isso, comportamento sedentário? O indivíduo, ele, além de fazer exercício, ele tem que fazer opções mais ativas ao longo do seu dia. Então, esse indivíduo ele tem que optar por uma escada, ele tem que optar por caminhar, ele tem que optar por fazer atividade física, né? Que é diferente do exercício. Só que tem um porém, né? Qual é o fator que mais limita a atividade física? Força muscular. Porque é pela falta de força muscular que a capacidade física daquele indivíduo cai. E com a queda da capacidade física, a capacidade funcional de movimentos diários cai. Então é muito comum você ver aquele cara que treina, mas tem um comportamento sedentário. Então, quando a gente pensa em força muscular, uma das primeiras adaptações induzidas pelo treinamento de força é, por exemplo, o recrutamento neural. Você melhora o recrutamento neural, você melhora a neurogênese central e neurogênese periférica. Você tem coordenação dos estímulos elétricos para ativação de fibras musculares, o que faz com que o seu movimento seja mais eficiente. Dentre outras adaptações, antes de falar da hipertrofia, você tem o próprio aumento de força, que é um mecanismo que inicialmente é de dependência neural. Então, o treinamento de força ele te ajuda a reorganizar todo o seu circuito de despolarização muscular para a produção de força e ajuda você a criar novos circuitos e novos mecanismos de disparo para que você consiga aumentar a sua força muscular, melhorando sua coordenação. O segundo ponto, a gente pode falar, por exemplo, de tendões e ligamentos. O treinamento de força, ele induz de forma passiva, né, porque o ligamento e o tendão não contraem, o reforço, o aumento da produção de substâncias, de proteínas que vão ajudar no reforço ligamentar. O treinamento de força aumenta, por exemplo, a massa mineral óssea, porque através da tração do tendão no periósteo, ele induz a atividade dos osteoblastos. O treinamento de força aumenta, e agora sim a gente fala da massa muscular, aumenta o tecido muscular, e o aumento do tecido muscular, por muitos anos as pessoas falavam assim, mas porque o treinamento de força é importante, que você aumentando a massa muscular, você vai aumentar a sua taxa metabólica basal. Só que o dispêndio de energia aí é de 13 quilocalorias de diferença. Não é pelo aumento da taxa metabólica basal, mas por um ponto que é super importante, que poucas pessoas consideram, que é o papel do músculo como órgão endócrino. O músculo secreta mais de 30 hormônios diferentes. Hormônios esses chamados de miocinas. E essas miocinas que são secretadas pelo músculo, elas têm um papel anti-inflamatório e mobilizador de gordura muito alto.
Então pensa, se o indivíduo aumenta a sua força, aumenta a capacidade endócrina do músculo e aumenta a sua atividade de vida diária, consequentemente ele está recorrentemente dando estímulos para aquele organismo no dia a dia para que o aumento da taxa metabólica basal aconteça. Então o aumento da taxa metabólica basal não é simplesmente só pelo aumento da massa muscular, mas pelo papel metabólico do músculo durante o comportamento não sedentário, no caso o comportamento ativo. Então o treinamento de força é importante porque ele induz um remodelamento no sentido endócrino, metabólico e favorece ainda mais o emagrecimento. Ficou claro para você? Tem vários mecanismos que a gente não... Sim, um dos mecanismos aí dessas miocinas, professor, seria a interleucina 6, né, que ela acaba reduzindo ali a interleucina 6, que também é produzida pelo tecido adiposo e o TNF-alfa. Então, vamos lá. Um dos mecanismos é a interleucina 6. A interleucina 6 não é uma interleucina pró-inflamatória, como muita gente fala, ela vai depender da situação que ela está sendo secretada. Quando associada com o TNF-alfa, que é no caso da obesidade, secretado pelo adipócito, ela é pró-inflamatória, mas secretada pelo músculo, ela mobiliza lipídios no triglicerídeo, ela mobiliza glicogênio no tecido hepático, ela aumenta a captação de glicose no músculo. A gente pode falar da irisina, a gente pode falar da oncostatina, a gente pode falar de vários, dos inibidores, as folistatinas que vão inibir a miostatina. Tem várias miocinas que são secretadas, e nesse caso a folistatina não é nem uma miocina, é uma hepatoquina, né? É secretado pelo fígado. Então tem vários miocinas que a gente poderia ficar aqui, interleucina 1-alfa, interleucina 10, que a gente poderia falar dos mecanismos e de fato. Isso eu comento muito, eu gosto muito de falar desse tema, porque eu tenho um curso chamado Capacidade Muscular. E no curso de Capacidade Muscular, que está dentro do personal da WK, a galera tem acesso a todas essas funções de miocina. Então o músculo, de fato, ele tem um papel muito além da contração. Um papel endócrino bem significativo na manutenção da saúde e no emagrecimento. Sua pergunta foi muito boa. Tá certo, professor. Muito obrigado aí, viu? Agradeço demais. Raramente eu estava tendo tempo de estar assistindo, sempre assistir as lives que ficam salvas aqui no GTV, e eu queria ter a honra de poder fazer essas perguntas aqui ao vivo, para poder entender um pouco mais alguns mecanismos que eu ainda não compreendo, né? Que a gente sabe que a ciência, a cada dia, ela vem trazendo alguma novidade para que a gente possa entender o quão complexo é o emagrecimento. Mas, assim, desde já, parabéns aqui pelo projeto, viu? Espero que logo mais o senhor possa lançar algum livro para a gente poder estar adquirindo aqui, na minha estante aqui também, o livro do professor. Vai ter em breve. Agora não dá, eu tenho que terminar a tese de doutorado. Talvez para daqui uns 3 anos tenha. Bom, se Deus quiser, vai dar certo. E vai estar na mão de um bocado de estudante de educação física, que vai ser essencial. Vai ser igual o Fundamentos de Força lá do CRAM, o Fleck CRAM, vai ser o livro do professor Leonardo Mata. Obrigado, cara. Fica com Deus e muito obrigado por tua participação. Valeu mesmo, cara. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, um abraço. Nada. Bom, excelentes perguntas que foram colocadas. E agora eu vou abrir aqui para os comentários, mas eu quero dizer o seguinte para vocês, viu? Eu estou com muita pergunta na caixinha de perguntas. Se vocês mandam perguntas já aqui nos comentários, eu não consigo ver. Eu consigo ver os comentários. Mas eu vou dar preferência para as caixinhas de pergunta e para quem quiser aparecer ao vivo aqui e perguntar. Essa pergunta foi ótima. Afinal, qual adaptação é precisa para potencializar o emagrecimento? Aumentar a capacidade muscular na geração de força e a capacidade aeróbica. Aumentar a capacidade de produzir força, de resistir aos esforços e a capacidade aeróbica. O aumento da capacidade física, de maneira em geral, aumenta a capacidade do seu corpo em gerar trabalho. E o que é trabalho? O trabalho pode ser medido também através da mobilização de energia. Quanto mais trabalho você gera, mais energia você mobiliza. Parece meio óbvio, e é de fato óbvio assim. Mas tem um porém. Aumentar a capacidade de força, aumentar a capacidade aeróbica, aumentar a capacidade de gerar trabalho tem que estar associado com a regulação de outros fatores, que são os fatores nutricionais, endócrinos, metabólicos, que só o médico nutricionista pode controlar.
Ok? Então, aumente a capacidade do indivíduo de gerar trabalho, de gerar força, de gerar energia. Mas tenha sempre em mente que o descanso é fundamental. Vamos lá. Tem mais uma pessoa querendo entrar ao vivo comigo aqui. Marcos. Vamos lá, Marcão. Ó o cara, todo profissa aí. E aí, Marcos? Tudo bom, professor? Como vai? Tudo ótimo, cara. Gostei, tá na beca, cara. Tô me sentindo tímido aqui. Eu tô em casa, porra, mas tô vendo aí, tô todo arrumado, quase peguei meu terno. Eu tô aqui no consultório, terminei agora, aí eu aproveitei para entrar. Ah, legal. Ó, fala aí, nome, profissão e no que eu posso te ajudar. Bom, eu sou Marcos Cabral, sou fisioterapeuta, treinador com especialização em cardiologia hemodinâmica, nutrição, biomecânica na atividade física e na reabilitação. Legal. O instituto que ele é multidisciplinar, então o senhor estava comentando essa questão da interdisciplinaridade no emagrecimento. Então eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor sobre os papéis, esclarecesse, na verdade, de cada profissional. Que hoje em dia nós temos essa questão de invasão de áreas, entre aspas, ela é muito clara. Né? Alguns médicos, alguns nutricionistas, nutrólogo confundido com nutricionista, nutricionista com nutrólogo com treinador, e muitos até prescrevendo medicações de diabéticos com o intuito de emagrecimento. Então, a gente fala esses riscos dessas medicações para pacientes diabéticos com fim de emagrecimento, então um emagrecimento muito rápido. Então vamos lá, muito boa essa pergunta, por sinal, esclarecer sobre esses pontos. Eu acho que é crucial para a evolução assim, do tratamento do paciente, né, e do aluno, que nesse caso ele é paciente e aluno ao mesmo tempo, né? Então, vamos primeiro falar desse conceito multidisciplinar. É super importante deixar claro o seguinte, Marco, quem quer se diferenciar faz o que você está fazendo. Entende até onde o braço vai, até onde a mão alcança, e aquilo que eu não sou competente para fazer, eu delego. Eu acho que o profissional que tenta abraçar tudo, seja ele médico, seja ele nutricionista, seja ele treinador, seja ele quem for, ele está vagarosamente fadado ao fracasso. Porque vai chegar um momento que, como o pessoal fala, né, a bomba explode. Chega um momento que o aluno percebe que, ou o paciente percebe que a intervenção não está sendo tão assertiva quanto em outras condições. E aí, cara, quem toma essa iniciativa que você está tomando, por exemplo, vamos trabalhar de forma multidisciplinar, sai ganhando porque isso traz para ti mais eficiência de trabalho e, mais do que isso, mais assertividade profissional. Então, quando a gente fala aí, né, da abordagem multidisciplinar mesmo, tá? Então, vou te dar um exemplo. Se você fala de um paciente obeso dentro de uma clínica da saúde do SUS, esse cara vai ter acesso a assistente social, ele vai ter acesso a fisioterapeuta, ele vai ter acesso a psicólogo, a médico, a nutricionista e a treinador. Porra, mas por que é importante isso tudo? Assistente social. Manda o cara fazer dieta se ele não tem dinheiro nem para comprar um brócolis americano. Então, o assistente social vai avaliar a condição social daquele indivíduo para, de maneira integrada com o nutricionista, montar um planejamento que esteja dentro do custo de vida daquele paciente. O fisioterapeuta. Aquele paciente é um paciente obeso. Passou pelas avaliações de um médico, viu que há um risco cardiovascular e que antes de começar o processo de treinamento, ele precisa passar por um processo mínimo de treinamento cardiorrespiratório. Esse processo mínimo de cuidado do paciente é do fisioterapeuta. Fisioterapia respiratória, condicionamento respiratório, treinamento de músculos inspiratórios, seja ele qual for. Cardíaco, né? Cardiorrespiratório, no caso. Então, a gente olha nesse contexto. Por exemplo, esse indivíduo, por ser obeso, tem alguma lesão musculoesquelética. Antes dele começar o processo de treinamento, é necessário tratar isso. Então, o médico e o fisioterapeuta vão relacionar a intervenção juntamente ao planejamento nutricional, a tudo que está sendo feito. Qual o papel do médico nesse contexto? Avaliar o risco. Avaliar estado clínico, avaliar a intervenção medicamentosa e, acima de tudo, e aí não sem nenhuma vaidade, gerenciar a equipe multidisciplinar.
Porque é com base na intervenção médica, com base na avaliação do estado clínico desse paciente, que o médico vai orientar determinados profissionais no seguinte sentido: esse paciente, por exemplo, não deve fazer esforços acima de 60% da capacidade máxima dele, por exemplo. Porque ele sente angina pectoris, ele sente dor no peito quando passa dessa capacidade, então eu recomendo iniciar o treinamento treinando aproximadamente 50% da frequência cardíaca máxima. Então, essa relação multiprofissional, ela é fundamental. E aí, quando um começa a entrar no outro, ocorrem muitos problemas. Eu vou te dar um exemplo. Imagina se você, como fisioterapeuta, resolve entrar na do médico e falar assim: não, ele falou 50%, mas pelo que eu entendo ele vai treinar 70%. Aí numa dessa o indivíduo tem uma isquemia aguda do miocárdio, infarta. Ou algo do tipo: eu sou médico nutrólogo, eu vou prescrever a dieta. Aí depois, a longo prazo, descobre que o cara está com deficiência de cálcio. Ou, eu sou treinador, eu vou entrar na do fisioterapeuta. Vou reabilitar a coluna desse paciente. Aí depois descobre que o grau de escoliose aumentou e a dor na lombar está maior. Então, é preciso entender que dentro desse processo, e isso eu estou falando de um indivíduo assistido por um sistema único de saúde gratuito. Dentro desse processo, cada profissional precisa respeitar as limitações da sua área. Eu, por exemplo, a minha mão vai até onde eu posso ir e até onde eu sei. Eu costumo dizer, Marcos, um negócio que é super importante e eu acho que você vai gostar. Eu costumo dizer o seguinte: conhecimento é saber até onde sua ignorância alcança. Até onde sua ignorância começa. Então, não é só saber o que você sabe, é saber o que você não sabe. Então, dentro dessa abordagem no emagrecimento, o assistente social avaliar as condições sociais, o nutricionista, prescrição nutricional com base no estado clínico do paciente, o médico avaliar o estado clínico do paciente e as intervenções medicamentosas, o fisioterapeuta recondicionar reabilitar esse indivíduo caso haja alguma lesão, algum problema cardiometabólico que precisa dessa reabilitação, e o treinador aumentar a capacidade física desse indivíduo. Quando um começa a entrar na área do outro, o foco já não está mais no paciente, está no indivíduo, está no próprio ego. Eu acho muito interessante, hoje em dia no Brasil nós entendemos o emagrecimento e não entendemos ao mesmo tempo. A maioria dos profissionais, infelizmente, ainda não tem uma capacidade para no processo. Então, para sujeitos leigos, parece ser muito simples esse processo de emagrecimento. Mas as pessoas que estudam mais a fundo a fisiologia, como o senhor mesmo estuda, entendem a complexidade fisiológica e os fatores que estão envolvidos nessa questão. Pois é. Olha só, deixa eu te falar um negócio rapidinho, só para você entender, tá? Olha a importância do psicólogo. Olha só. Você vê uma pessoa obesa, por exemplo, acabou de almoçar, está almoçando entre o trabalho. Saiu de manhã, estava trabalhando, saiu estressado, não sei o quê. Foi almoçar com a galera do trabalho. Aí, primeira coisa, estava estressada, ela foi lá e botou mais comida no prato para descontar na comida. Segunda coisa, acabou a comida, não satisfeito, nossa, tem que ter aquele docinho, tem que ter aquela sobremesa. Vai lá e come. Na cabeça do leigo, qual é o pensamento? Caralho, ela tá vendo? Vou dar um nome aqui, vou dar o nome do Ned. Pô, tá vendo? Ó, Ned, porra, come pra caramba, é sem vergonha, não para de comer. Na cabeça de um profissional, o fato dessa pessoa comer muito, e isso é comprovado, tá? Eu posso te mostrar por A mais B, inclusive no curso de emagrecimento eu falo sobre isso, está relacionado ao aumento dos níveis de insulina, açúcar e aminoácidos que induzem a produção de serotonina, dopamina, ocitocina. São neurotransmissores que vão estar relacionados ao prazer. Então, aquela pessoa busca no alimento o aumento desses neurotransmissores para se sentir bem. Enquanto que o leigo está ali julgando, o profissional ele está entendendo que, calma aí, essa pessoa está comendo demais porque ela está querendo modular neuroquimicamente o cérebro dela. E aí é onde entra o psicólogo. Eu vou tratar teu comportamento, o médico vai tratar os níveis de hormônios relacionados ao prazer, através de medicamentos, e o exercício físico vai aumentar de maneira natural a produção desses hormônios. Então,
aí que você começa a entender, quando você aprofunda o estudo, que não dá para trabalhar sozinho. Não adianta eu querer só aumentar os níveis de hormônios se eu não mudar o comportamento desse indivíduo. Não adianta eu só tratar com remédio se eu não mudar o comportamento e se eu não mudar, induzir alguma resposta pelo exercício. Também não adianta eu mudar o comportamento se eu não tratar os níveis de hormônio, porque senão vão sempre pedir. Então, por isso que essa integração é importante. Exatamente. É realmente entender o paciente como biopsicossocial em todos os seus fatores. Eu acho que isso ainda pecamos muito pela maioria da população. Porque aqueles que são melhores têm melhores recursos para contratar os serviços particulares, eles conseguem ter um encaminhamento melhor e profissionais de maior gabarito do que aqueles que não. O senhor falou sobre essa questão da farmacologia medicamentosa e atualmente um grande problema, eu diria até um problema de saúde pública, é o uso indevido de medicações para emagrecimento, sem pensar nos efeitos colaterais que eles vão ter, tanto durante o processo de emagrecimento, que não é um emagrecimento, são pós-emagrecimento, que pode retornar e tem um efeito rebote imenso. Então, falando fisiologicamente, qual é a sua opinião sobre essas questões de medicamentos para emagrecer? Medicamentos para emagrecer sem nenhum tipo de abordagem médica competente, eu não digo só médica não, médica competente, induz mais engorda do que emagrecimento. Você vai ter um processo momentâneo ali de perda, porque você está sob efeito de medicamento. Geralmente esses medicamentos eles vão atuar no centro de controle de saciedade, eles vão ativar neurônios que são neurônios anorexígenos, que geram a sensação de saciedade. E na falta desses medicamentos, essa sensação de saciedade despenca. E aí, quando você para, a tua sensação de fome se eleva, que são os neurônios orexígenos, que ficam nas regiões hipotalâmicas, aí a gente pode falar de NPY-AGRP, e aí essa ativação de NPY-AGRP induz ainda mais o aumento do apetite. E aí a gente chega num ponto muito importante. A ativação de NPY-AGRP, além de induzir o aumento do apetite, aumenta a produção no sistema límbico de dopamina. E aí é onde você começa a ver a relação emocional do indivíduo pós-medicamento com determinado alimento. Por isso que muita gente, estou nervoso, vou comer. Estou estressado, vou comer. Que acaba sendo ferramenta de escape, né? Só que essa escape ela é explicada pela fisiologia. Então, isso hoje em dia é muito mal compreendido porque a população pensa que ele come por preguiça, que ele não se exercita por preguiça, e é importante esclarecer que tudo isso é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso fisiológico. Há uma explicação fisiológica porque ele sente mais preguiça, porque ele é mais indisposto, porque ele é mais letárgico e porque ele acaba recorrendo a essas comidas como forma de escape dos seus problemas. Perfeito, Marcão. É isso mesmo, cara. Respondeu aí, cara? Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Parabéns aí pelo trabalho multidisciplinar. Fico muito feliz de ver a nossa classe bem representada aí, cara. Obrigado. Falou, um abraço. Marcão dando aula de multidisciplinaridade aí, parabéns. Vamos lá. Deixa eu ver as caixinhas aqui. Nossa, a hora aqui passa rápido, né? Toda quinta que vocês aparecem que tem perguntas e caixinha, a hora voa e aí fica difícil. Vamos lá, vamos responder. Como se... Ih, foi mal. Vou botar a pergunta aqui. Como se posicionar quando a aluna treina legal, faz o prescrito, porém não tem disciplina alimentar? Chega para ela e fala o seguinte, parabéns, você está treinando, mas os efeitos positivos do teu treinamento, no seu emagrecimento, está sendo limitado pelos seus hábitos. Quer melhorar isso? Procura uma nutricionista, se orienta com a sua nutricionista, e não ache que a nutricionista vai te restringir de nada, porque emagrecimento a longo prazo não significa restrição. O nutricionista vai prescrever de maneira eficiente para você ter um melhor resultado. Assim, você tem que orientá-la da melhor forma possível. Vamos lá. A diferença na prescrição para uma pessoa de IMC normal, sobrepeso e obeso? Sim. Quanto maior é o IMC dessa pessoa, principalmente esse IMC associado ao aumento da gordura corporal,
maior são os riscos de desenvolvimento de doenças crônicos degenerativos, como diabetes, hipertensão. E essas doenças geram alteração na fisiologia do organismo, principalmente a fisiologia de repouso e mais ainda a fisiologia em exercício. Portanto, a depender do quadro, você precisa avaliar quais são as doenças crônicas degenerativas associadas, quais são os riscos que estão associados a esses indivíduos e prescrever dentro da condição de cada um. Um indivíduo hipertenso, você tem que levar em consideração a sua hipertensão e modular a intensidade de maneira que ele não tenha picos hipertensivos. Um indivíduo diabético, você tem que levar em consideração a glicemia de jejum e a glicemia após exercício. E levar em consideração que o seu treinamento ele precisa ter um volume e uma intensidade ideal para não ter descompensação dentro das respostas glicêmicas. Vários fatores poderiam ser levados em considerações, como controle de intensidade, de volume, mas aqui não vai dar tempo de responder tudo isso. E sempre que der, eu vou respondendo aqui para vocês, tá bom? Até onde o balanço energético é importante? O balanço energético é super importante. Guarde isso, é super importante. Mas toda vez que a pessoa foca somente no balanço energético e acredita que quanto mais ela perde, ou seja, quanto mais ela gasta e menos ela ingere, melhor, ela está fadada ao erro. Porque se você restringe demais as calorias, ou se você gasta demais calorias e come poucas calorias, você pode gerar um efeito rebote no seu organismo, um efeito contrário, na verdade, onde o seu organismo entende que não há necessidade de gastar tanta energia e ele precisa preservar essa energia para preservar suas funções vitais. É onde a gente vê aquela famosa queda do metabolismo. Então, isso é muito comum em pessoas que se colocam em privações severas de energia. Isso é ruim para o emagrecimento, porque quando isso acontece, os níveis de cortisol aumentam e o hormônio do cortisol é um hormônio extremamente catabólico. Ele vai induzir catabolismo muscular e produzir energia através dos aminoácidos que vão vir do seu músculo. Além disso, ele vai induzir formação de lipídios. Cuidado com restrição severa. O balanço energético é importante, deve ser considerado, mas precisa ser calculado de maneira eficiente para não haver alteração, principalmente na fisiologia endócrina do nosso organismo. Havendo essas alterações, esses desbalanços entre hormônios, o processo de emagrecimento fica ainda mais complicado. Não permita que isso aconteça. Circuito ou treinamento de força tradicional? Qual realizar? Depende. Se você busca, através do circuito, um condicionamento cardiorrespiratório associado ao aumento de força para aquela sobrecarga que você vai usar, que vai ser mais baixo, claro que o circuito ele pode ser utilizado. Se você busca o treinamento de força para aumento de força, ou se você busca hipertrofia muscular, o treinamento de força ele vai ser utilizado de forma tradicional. O que vai ser levado em consideração na escolha do circuito ou do treinamento tradicional no processo de emagrecimento? O objetivo que você tem. O que você deseja com isso? Se você deseja, além de trabalhar um pouco de força, aumentar a demanda cardiorrespiratória no treinamento de força, o treinamento em circuito pode ser uma boa estratégia. Mas o treinamento tradicional também exige bastante do condicionamento cardiorrespiratório. Isso vai depender de como você modula a intensidade, o intervalo e o volume de exercício. Deixa eu ver o Hugão. O Hugão foi meu... Se eu não me engano, o Hugão foi meu calouro. Se não foi meu calouro, a gente passou muito tempo junto aí. Ele me mandou solicitação, mas nada. Então vamos lá. O Hugão não apareceu. Galera, qual é o conceito básico de emagrecimento? Da onde a gente começa? Por onde começa o emagrecimento? Primeiro, emagrecimento, por muitos anos, as pessoas consolidavam como se fosse a mudança do peso corporal. E a gente já sabe que emagrecimento não é mudar peso corporal. Não significa diminuir peso corporal, porque você pode emagrecer aumentando o peso corporal. Como isso, Léo? Você pode perder gordura, aumentar a massa muscular por ser mais densa,
logo ela tem um peso maior. E aí você ter menos gordura e ter mais um peso. Então, o emagrecimento, na verdade, ele é uma modificação da composição corporal. Mas é só isso? Não. O emagrecimento está relacionado à mudança de hábito. Então, primeiro, tudo começa na mudança de hábito. E para que esse hábito se modifique, o indivíduo precisa encontrar prazer no que ele faz. Seja no planejamento alimentar, no planejamento de exercício e até mesmo ao longo do processo. Então, o emagrecimento começa no prazer. Exatamente. O emagrecimento não tem que ser penoso, diferente do que muitos falam. O emagrecimento tem que ser prazeroso, para que se sustente a longo prazo. Quando o emagrecimento é penoso, a pessoa não sustenta. E por não sustentar, muita gente emagrece e engorda, emagrece e engorda. E aí, dentro disso, o que é emagrecer? Emagrecer é consequência da mudança de hábito que resulta na modificação do funcionamento do organismo e da composição do organismo. Eu costumo dizer que primeiro se modifica a função para depois se alterar a estrutura. E o emagrecimento é um grande exemplo disso. Ó o Hugo aí. O Hugo me mandou solicitação e aí acabou de falar. Fui seu calouro e aluno de anatomia. Fera demais. Valeu, Hugão. Pensei que você tinha me mandado aqui porque você apareceu na câmera. Então, respondido o conceito básico de emagrecimento. Galera, olha só. Seguinte. Temos aí 10 minutos para acabar a live. E antes de acabar a nossa live, eu quero dizer que o momento do print é com vocês. Fiquem à vontade. Se quiser tirar print, tira. Se não quiser, não tira. Mas me marquem, porque sempre que puder eu vou repostar vocês. Vocês já estão vendo que algumas coisas estão mudando aqui. O cenário vai ficar um cenário de fisiologia. Já já a gente vai ter algumas coisas legais aqui. E toca o barco e a gente segue. Deixa eu ver se dá para responder mais perguntas, porque tem muita pergunta aqui, galera. Muito bom ver tanta pergunta assim. Juro para vocês que já tinha um tempo que eu não via tanta pergunta assim. Tanta pergunta assim. Vocês gostam de falar de emagrecimento, né? Bom, eu vou responder mais algumas perguntas e eu quero falar com você que está na live aí o seguinte, olha só. Eu estou mudando um pouco a cara aqui do meu Instagram. Eu vou me dedicar a falar mais sobre fisiologia com vocês. Justamente porque é o que eu gosto de estudar e eu sei que é o que vocês gostam que eu ensino. Então, o que eu fiz? Eu botei lá na minha bio um linkzinho. Aquele link tem uma pesquisa com uma pergunta ou duas no máximo. Você não vai demorar nem 30 segundos. Quando essa live acabar, vai naquele link lá e responde essas duas perguntas, porque é fundamental você responder, porque eu vou usar essa resposta para poder delinear tudo que eu vou fazer aqui para você. Beleza? Estamos combinados? Se sim, manda um joinha aí e eu espero você responder lá. Vamos lá. A próxima pergunta foi: você concorda que musculação é mais saudável que aeróbio no emagrecimento? Não, não concordo. Cada um tem sua especificidade. O grande problema da educação física atual, ou da educação física Nutella, é querer ficar criando esse um é melhor que o outro. Como que se compara a musculação com treinamento aeróbio no emagrecimento se cada um induz uma resposta adaptativa diferente? Eles podem atuar em vias complementares, mas induzem respostas adaptativas completamente diferentes. Você pode ter bastante massa muscular e um condicionamento cardiorrespiratório ruim. Isso vai ser ruim para você. A sua capacidade metabólica vai ser baixa, a sua sinalização de insulina pode ser pobre. O seu processo de emagrecimento pode ser muito mais lento. Assim como você pode treinar muito aeróbio e ter pouca massa muscular. A sua sinalização de insulina vai ser ruim, o seu processo de emagrecimento vai ser prejudicado. Guarda uma coisa, você precisa ter músculo e músculo metabolicamente funcionando. Então, treinar força, treinar musculação te permite aumentar a massa muscular, te permite produzir mais hormônios por músculo. Treinar aeróbio, além de produzir mais hormônios ainda pelo músculo, ajuda você a aumentar a sua taxa metabólica basal e sua capacidade de oxidação de gordura. Galera, é o seguinte, vocês estão percebendo que as coisas estão mudando, o link está lá para vocês. E olha só, eu quero saber o que vocês acharam da live. Mas como eu sempre falo, eu não quero... Tudo bem, Cris? Tudo bem, fica tranquilo. Mas eu não quero saber o que vocês acharam da live aqui. Eu quero o comentário de vocês, porque essa live eu vou deixar salva, justamente para que você consiga estudar esse material, tá bom? Então faz o seguinte, quando essa live ficar salva, vai lá, comenta, beleza?
E aí, com esse seu comentário, eu vou saber o que você está achando disso. É super importante você comentar, porque quando você comenta lá, eu consigo saber se eu estou conseguindo te ajudar ou se eu não estou conseguindo te ajudar. Então, comenta lá, que isso vai ser muito importante. Estamos combinados? Então tá bom. Que se a gente está combinado, manda um joinha aí. E mais do que comentar lá, eu quero que você participe ativamente. Então chame professores, chame pessoas que precisam aprender sobre esse assunto. Principalmente professores, porque o nosso objetivo aqui é atingir professores para entregar um resultado melhor. Galera, estamos combinados ou não estamos? Parece que vocês estão um pouco dormindo aí. Vamos lá. Lívia mandou que sim. Vai comentar e vai marcar. Então é super importante. Pode ser sincero. Gostou? Manda lá. Não gostou? Manda também. Fica à vontade. Não tem nenhum problema com crítica, não. Henrique, Tom. Então tá bom. Eu quero ver essa galera toda comentando. Jéssica. Jaime. Então é isso. Galera, uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse quadro. E se acostumem. Toda quinta, live aqui. Vocês perguntam, eu respondo. Se eu souber, eu vou sempre tentar responder dentro daquilo que eu sei. Quando eu não souber, alguém entra aí e responde. Tá bom? Aguardo comentários de vocês. Um forte abraço. Valeu!